Muito bom, pessoal. Então, já falamos a parte estratégica do planejamento, tá? Já falamos bastante de BP e SNOP, certo? Então, vamos agora continuar a nossa sopa de letrinhas aqui, vamos para o MPS, Está no ok? tático, né? Que está no tático agora. Então, saímos do estratégico, estamos migrando para o tático. Então, vamos lá, vamos entender o que é o MPS, é o Plano Mestre de Produção, certo? Então, vamos lá. Vamos desenvolver, né? Vamos aprofundar um Só pouquinho. falando para o pessoal o seguinte, quando a gente está dividindo as coisas assim, estratégico, tático, operacional, tem essa sopa de letrinhas, como o Fernando falou, pessoal, de novo, né? A gente não quer sofisticar, mas é para efetivamente organizar, né? As ideias, a sequência, como ele acontece na linha do tempo, como é que você estrutura isso. Ah, você vai organizar o seu time, como é que você vai colocar os seus recursos para fazer essas atividades, né, para executar essas atividades. Então, assim, é importante que o pessoal não entenda que a gente está querendo simplesmente sofisticar e dar nomes às coisas, né? É descrever o processo. Sim. Né? Isso é importante. E acho que tem um tópico interessante aqui, tá, Marilson? Você vê empresas de médio porte, ou empresas em geral, sabe? Que tem um PCP e um PCM até, Exato, estruturados. exato, Algumas vezes até tem um plano mestre de produção. exato. Só que elas não têm um SNOP e nem um BP. Não tem. Qual que é o problema aqui que eu vejo? Tá? Ela fala assim, ó, estou cascateando o plano mestre de produção, certo? Mas cascateando o quê? Aonde ela quer chegar? Qual que é a expectativa da diretoria? Qual que é a expectativa do comercial? Entendeu? Então, tipo, ela está gerando lá um grupo grande de OPs no final, de ordens de compras lá para suprimentos, certo? Que é o cascateamento ali de PCM e de PCP. Sim. Só que se você for olhar no final, ela vai sofrer uma pressão gigantesca, com certeza, da diretoria, porque não entregou expectativa. Mas qual que é a expectativa? Exato. E aí vai estar sempre apagando fogo, né? E o ajuste que tem que fazer quando vai para um nível operacional, né, MRP1, MRP2, é gigante. Então, tá todo dia com incêndio em casa, né? Não vai conseguir ter uma visão estratégica. Dessa visão estratégica determina qual são os desdobramentos. Tá sempre sempre mudando as premissas do planejamento. exato. Só para começar a tangenciar aí o planejamento mestre de produção, né, ou Master Production Schedule, ou MPS, ou chame, você pode dar o nome que mais tiver conveniente aí à tua empresa, ao teu contexto. O que ele traz, né? Ele faz esse link, ele traduz o que foi explicitado no SNOP, ou seja, aquilo que a empresa acordou lá, as áreas acordaram que nós vamos efetivamente vender, né, e produzir, você organiza esses dados normalmente, não mandatoriamente, vou falar dos casos que a gente acaba elaborando, né, os planos mestres de produção, a gente acaba elaborando ele em periodicidades semanais, SKUs, semanas, quantidades e um horizonte, o que for mais conveniente para a tua companhia, que fizer mais sentido. Tem MPS de 6 meses, tem MPS de 8, de 10, até de 12, sei lá. Depende daquilo. O normal a partir de 8 semanas. Né? 8 semanas. Normalmente tem uma relação, por exemplo, com o lead time. Quando a gente for falar lá do operacional, a gente vai perceber que a gente precisa dar um horizonte para a cadeia de suprimentos, eventualmente para determinados itens, com um horizonte maior, né? Porque o tempo de obtenção daquele material, daquele componente é muito maior. Ou ele está numa região do globo, do planeta, tão distante que o lead time de manufatura, o tempo de manufatura lá, mais o tempo de disponibilidade, mais o tempo de trânsito, desembaraço, até a disponibilidade aqui, sei lá, pode ser 6 meses fácil, né? Fácil. Então, vamos lá. Perfeito. Essa visão estrutural de MPS, tá? Se a gente for tentar simplificar isso daí, acho que muita gente não sabe o que é não entendeu o MPS, o racional. Seria, olha, o SNOP vai falar com a gente o item que a gente vai ter que vender ou entregar no comercial por mês. Certo? No período.
A gente vai quebrar isso aí por semanas, certo? Vai olhar o que nós vamos ter de estoque, tá? Então, a importância de ter um estoque acurado dentro do sistema é importantíssimo, certo? Então, olha, vamos pegar a informação do estoque e vai colocar lá. Então, lá, semana 1, por exemplo, precisamos de um item específico, entregar 10 unidades. Quantos nós temos em estoque? Temos 8. Ótimo, temos que fabricar 2. Certo? É esse racional, se a gente pensar bem simplista, é esse racional simplista, quebrando semana a semana, certo? Isso que vai dar o output do que nós vamos ter que realmente comprar de matéria-prima, que vai rodar o MRP1, ou rodar capacity para MRP2. Agora foi legal você ter falado desse link. Se a gente não falou, ainda dá tempo. Aquilo que se declara no S&OP é o plano de venda. Isso mesmo. Ou seja, é saída, é entrega do produto. Então, ele é totalmente diferente do plano de produção. São tempos diferentes, momentos diferentes. Efetivamente, aquilo que eu possa querer vender em julho, eu tenho que estar produzindo em junho, às vezes até antes. Comprar matéria-prima lá atrás. Entendeu? Então, quando a gente falar de S&OP em termos de tempo, em termos do que nós estamos declarando ali, nós estamos declarando o que é o plano de venda, o que nós vamos vender e quando a gente vai vender. Demanda irrestrita. Exatamente. Que vai te dar uma demanda restrita com as já alinhado todos os tempos, lead times e restrições. Então, igual a gente falou antes, é um acordo entre supply e comercial. Exato. Pessoal, comercial, eu vou te entregar esse material disponível para você faturar. Para você faturar. E aí, quando a gente fala de MPS, já deixando um nível de detalhe mais claro, você está falando do seguinte: esse aqui é o plano de produção. E quando a gente entrar lá na fase operacional, a gente vai ver a fase de controle de produção, a gente precisa entender que, efetivamente, o processo de manufatura, a manufatura, precisa atender o plano, não o S&OP. Porque se eu atender o MPS, se eu atender o plano mestre, se eu tiver ok com o plano mestre, isso vai me dar o conforto para executar o plano de vendas. E a empresa vai aferir o resultado que ela está buscando, porque lá a finança já calculou, já desdobrou um monte de contas. Já desdobrou o seguinte: olha, eu vou faturar tanto, eu vou entregar tanto, eu vou aferir um lucro operacional de tanto, isso vai me gerar um caixa, porque a partir do momento que eu vendi e o prazo de pagamento daquele produto é hipoteticamente 60 dias. Eu já sei que meu caixa, em 60 dias, o meu recebeu tudo. Vou antecipar ou não vou? Antecipar ou não. Então, para suportar esse plano de vendas, para suportar o planejamento financeiro, o meu plano mestre de produção, ele tem que estar aqui nesse tempo, nesse momento, né? E o pessoal, às vezes, não é incomum, né? Muito comum, aliás, infelizmente, quando você fala assim: eu vou vender 10. No dia 21, eu vou produzir. Não, espera um pouquinho, amigo. Sim, falando só. Não, espera um pouquinho. Eu tenho que ver estoque, eu tenho que ver o tempo, por exemplo, do pessoal da logística para processar estocagem, movimentação, carregamento, dentro de um tempo adequado, e não pressionar o processo final porque você não adequou o seu planejamento. Né? E planejar o que é? Nada mais que evitar tentar minimizar a surpresa e os efeitos que podem afetar todo o teu plano de vendas. Nós temos que proteger o plano de vendas. E eu acho que a grande diferença, tenho certeza que, para mim, a grande diferença está aí. O S&OP traduz aquilo que efetivamente a empresa vai vender, né? E o plano mestre vem suportando esse plano. E um ponto bem importante dentro do plano mestre é as políticas de inventário, porque é nele que você vai determinar, não é no S&OP que você determina as suas políticas, vai ser no MPS que você vai determinar políticas. Exato. Porque essas políticas, né, qual é a cobertura do inventário, de matéria-prima, de produto terminado, para suportar os riscos da operação, quanto que você vai distribuir de necessidade para os processos operacionais. É isso mesmo. E acho que é legal isso que você acabou de falar. O Fernando estava tangenciando ali o seguinte: no plano mestre,
você tem, eu preciso produzir tal, e o Fernando estava falando ali de estoque. Bom, eu preciso produzir 100, eu tenho 50 em estoque, então eu vou produzir 50. Mas eu vou produzir 50, 50 pode não ser o lote econômico adequado, e nós estamos falando de política. Verdade. Isso é política, entendeu? Qual é a política de produção de manufatura que eu tenho que fazer? Não, efetivamente o lote não é 50. O lote é X, entendeu? É 70, de repente. É 70. Eu vou produzir X, sei lá, eu tenho um padrão de embalagem para aquele produto específico, né? Então meu lote já vai mudar, eu tenho que fazer um cálculo de lote econômico. Aí você tem, poxa, setup, aproveitamento, por exemplo, se você tem um processo de manufatura que transforma componentes primitivamente, sei lá, efetivamente, sei lá, alguma coisa que você tem que ter um aproveitamento da matéria-prima básica. Se você não tiver um lote muito bem estudado, você vai mal aproveitar a tua matéria-prima e o seu nível de desperdício vai lá em cima. Qual é a combinação efetiva para aproveitar melhor essa matéria-prima? Desculpa, pessoal, mas é extremamente empolgante, é um negócio que mexe com a gente, assim, para quem atua nessa atividade, o tempo inteiro está pensando numa solução de problema, né? Tem que tomar cuidado com as decisões. Eu tenho que vender 100, tem 50 no estoque. Abre uma ordem de produção de 50. Não necessariamente. Escuta, cadê a tua política? Bom, 50 não fecha uma embalagem, sabe? Tudo um exemplo bem básico. Múltiplos, né? Múltiplos. Exemplo bem que múltiplo até é uma coisa, lote econômico é outra, mas isso a gente fala em outro momento. Mas hoje aqui, só para pensar, né, que o plano mestre, ele tem que olhar tudo isso. E outra coisa. Puxa, eu tenho que produzir X. Tá bom. Cabe? É factível? É mais um desejo ou é mais uma realidade? Diferença, expectativa e realidade. Né? Não, pera um pouquinho. Para eu produzir X produtos desse na semana tal, eu tenho que considerar que, por exemplo, a minha disponibilidade operacional total, né, o famoso OEE, a gente fala disso em algum outro momento, para não ficar aqui lotando a sopa de letrinhas, né? A disponibilidade operacional da máquina principal para fazer esse produto hoje está em 80%. Então não adianta eu considerar que eu vou fazer, né? Aí vem a história da capacidade demonstrada e a capacidade nominal. Então a gente tem que tomar... Jamais se usa a nominal. Exato. Você não precisa ser tão conservador de tal forma que você esteja tão à frente do plano, mas não necessariamente também você está sempre atrasado. Até porque isso desmotiva, né? Não é tangível. Então, aquela história do smart, né? Tem que ser tangível.